Olá, prezado estudante. Hoje o tema é Crise de 1929. Tema importante para entender os desdobramentos no decorrer dos anos 30 em diante, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, quando o mundo se encontra em forte crise econômica, dado a guerra, né, cujos os efeitos vão abrir caminho para novas ideologias como o nazifascismo e forte adesão também ao movimento socialista pelo mundo. Com o crash da Bolsa de 29, o capitalismo vai mergulhar na sua maior crise econômica da sua história, né? Levando a efeito a Grande Depressão da década de 30, que vai também ajudar o abandono e a descrença do sistema liberal, do livre mercado, e avançando um sistema econômico intervencionista do Estado, da economia e também de alguns governos autoritários. Aqui um breve resumo do que vamos tratar, né? Um sumário aqui para a gente sistematizar, para a gente entender melhor a crise do capitalismo. É essencial saber como é que funciona o capitalismo em si, o conceito de capitalismo e suas variáveis, né? Os tipos de capitalismo vão ser abordados no tópico 1. No tópico 2, vamos contextualizar historicamente o fim da Primeira Guerra Mundial, com a crise que assola a Europa e a aparente teórica prosperidade norte-americana que será especulativa. Vamos problematizar essa questão. No tópico 3, o fato em si da quinta-feira negra, do crash da Bolsa de Nova York, que deflagra a famosa crise 29 e seus efeitos no decorrer da década de 30. A solução encontrada, que seria democrática e não totalitária, o New Deal, né, estabelecida por Keynes, né, na sua economia keynesiana, e as considerações finais. Vamos estabelecer aqui a dinâmica do Estado de Bem-Estar Social de Keynes, a sua crise, a aparente crise nos anos 70 e as teses do neoliberalismo. A todos, um forte abraço e força nos estudos. Um 1.0, conceito de capitalismo. Bom, teoricamente o capitalismo iniciou no século XV com o esgotamento, né, do feudalismo e o surgimento da burguesia. O capitalismo, definição, é um sistema econômico pelo qual o principal objetivo é o lucro e a acumulação de riqueza, né? A sua estrutura é basicamente a propriedade privada resguardada pelo Estado, os meios de produção, que podem ser máquinas, terras, instalações, indústrias, e a sua realização, né, é a renda por meio do trabalho. Cabe aqui uma problematização do marxismo acerca da exploração do trabalho, como a mais-valia, assunto esse já abordado na aula sobre a Revolução Russa. A dinâmica. O capitalismo se realiza por meio da comercialização de produtos. Teoricamente, é um ambiente de livre mercado, ou seja, não há intervenção do Estado. O mercado em si se autorregula pela lei da oferta e da procura, sendo esse o corolário dos princípios do liberalismo econômico, levando em conta que as ideias liberais ocorrem a partir do século 17. A primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial, ainda se estabelecia pelo mercantilismo. Falaremos disso mais à frente. O Estado, que não intervém na economia, mas deve garantir as condições para o funcionamento do capitalismo, como a garantia da legitimidade da propriedade privada. E essa propriedade privada se torna legítima pela lei estabelecida principalmente pelos Estados nacionais. Daí a forma dos Estados nacionais. Um ponto aqui que deve ser problematizado é que já há historiadores do capitalismo, né, como a famosa tese do ciclo de Kondratiev, né, não querendo um russo, não querendo criticar o capitalismo, mas demonstrando o comportamento do capitalismo no decorrer da história. Afinal, já temos aí 500 anos ou mais de capitalismo.
Os ciclos econômicos, a partir do estudo, então, da história do capitalismo, tornou-se, então, perceptível que os ciclos são alternados. Ou seja, ora o capitalismo está historicamente tem períodos de grande crescimento e outro momentos de período de grandes e profundas recessões. A exemplo da crise de 1929, no qual vamos tratar, decorrente, aí a causa em si, né, da crise de 29 foi a superprodução industrial, né, e nós vamos falar sobre isso, e também a mais recente, a crise de 2008, que decorre do colapso e do estouro da bolha especulativa imobiliária, né? Ambos essas crises têm como epicentro os Estados Unidos, né? O bastião do livre mercado. Outro conceito interessante também são as externalidades negativas do capitalismo. Ou seja, no conceito econômico, é um conceito econômico que vai sintetizar os efeitos colaterais que recai sobre a sociedade civil a partir das ações do capitalismo. Quais são elas? A poluição, a especulação, o monopólio, o quartel, o oligopólio, que vai gerar desigualdades sociais e a pobreza, o qual vai ser distorcida a partir dessas externalidades negativas, a essência do capitalismo, que é a geração de riqueza através do trabalho, né? Para a gente entender melhor, vamos falar depois sobre a dinâmica da crise 29, que nós vamos observar que a especulação financeira decorre não do trabalho, mas do crédito futuro. É um pouquinho complexo, mas vamos tentar demonstrar isso por um mapa mental mais à frente. Os tipos de capitalismo. Nós temos aí, atualmente, até então, tínhamos 3 tipos de capitalismo, mas hoje há um quarto, né? Nós temos aí o capitalismo comercial, o mercantil, o capitalismo industrial, o financeiro e, atualmente, o capitalismo informacional, ou também denominado cognitivo. Devemos atentar, então, que trata-se aí de uma evolução do capitalismo na história. E não houve o desaparecimento de um tipo em relação ao outro, mas o que ocorre é uma inter-relação entre eles, né? O capitalismo industrial usa elementos do comercial, o financeiro usa elementos do industrial e por aí vai. Vamos dizer, o incremento do outro, né? O primeiro ponto é, então, o capitalismo comercial mercantil. Ocorre por volta do século XV, principalmente com o esgotamento do sistema feudal. É baseado em trocas comerciais com a finalidade de lucro, né? A lógica da mentalidade burguesa, o lucro. Essa fase inicial também é considerada por alguns historiadores como um pré-capitalismo, dado está incorporado ao mercantilismo, que detém as seguintes características. Primeiro, uma forte intervenção do Estado, estabelecendo o protecionismo dentro do seu território, né, do Estado, criando as barreiras alfandegárias, né, as taxas de importação. Até hoje, aí uma comprovação, até hoje o Estado usa de barreiras alfandegárias, né, para proteger o seu mercado interno. O objetivo principal do mercantilismo era o monopólio comercial, daí a formação de colônias, né? E também a acumulação de riqueza a partir do metal, daí o metalismo, o acúmulo de metais preciosos, que vai decorrer, então, no caso das grandes navegações em busca de ouro e também colônias para estabelecer o famoso pacto colonial, em que cria-se junto à colônia o seu monopólio comercial, né? Última característica, o balanço comercial favorável, né? A balança comercial favorável, ou seja, exportar mais do que importar, implicando assim num superávit primário, termo esse também usado até hoje. Se você viu o jornal aí, quando o jornalista fala o Brasil teve superávit, ou seja, ele teve uma balança comercial favorável. Segundo ponto aí, o capitalismo industrial, ou também denominado industrialismo, surge a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, né? Com a denominada máquina, determinando a redução do custo da produção e aumentando o lucro. A lógica aqui é usar a matéria e transformar a matéria-prima em produto industrializado, não havendo então a intermediação
de terceiros. Inaugura também a perspectiva do liberalismo econômico, né? Pensamento esse que advém de Adam Smith, um dos iluministas do século XVII, né? Com o livre mercado em teoria, né? É um livre mercado, mas nós não podemos esquecer, assunto já tratado também aqui no canal, do imperialismo do século XIX, né? O neocolonialismo, que vai deflagrar inclusive com a Primeira Guerra Mundial. Nesse período também houve maior exploração da força de trabalho, iniciando aí os primeiros estudos das contradições do capitalismo e como gerador da desigualdade social e da pobreza. Tema esse também do marxismo, que foi aprofundado na Revolução Russa, né, o conceito lá do marxismo. As principais características aí tá decorrente da Revolução Industrial, a expansão do transporte e das comunicações, o aumento da produtividade, a redução do preço da mercadoria dado, por exemplo, o Fordismo, né? A ampliação da classe operária e também da sua resistência contra a exploração. Aqui começam os movimentos socialistas, o surgimento também do imperialismo e da globalização, no caso controlada. Haverá também um excedente de produção, com a saturação dos mercados, e a acumulação do capital é gerada pelo industrialismo e também as desigualdades sociais, no qual já citamos. O último oficialmente, né, o capitalismo financeiro, também denominado monopolista, é a terceira fase do capitalismo, surge no século XX com a expansão da globalização e da segunda revolução industrial. É um sistema econômico que se formaliza na lei dos bancos, né, é o capitalismo financeiro, e nas multinacionais e as grandes corporações que vão estabelecer o monopólio financeiro. Ou seja, aqui nós temos que ver a ideia do crédito, e o crédito sempre é uma função do futuro. O empréstimo que um industrial pega em um banco, e o banco empresta uma taxa de juros. Então, assim, basicamente, o capitalismo financeiro não produz a riqueza, ele vende o dinheiro a partir de juros para que aquele devedor que pegou o empréstimo consiga reverter a partir do investimento em riqueza, né? Só que aqui também cabe a especulação, quando não há a reversão do crédito futuro em riqueza futura. E essa especulação que vai ser uma das causas da crise da economia. O capitalismo financeiro em verdade, pode virar o veneno do próprio capitalismo, né? O capitalismo informacional ou cognitivo. Desculpe, vamos falar daqui um pouquinho das características do capitalismo financeiro. O monopólio e o oligopólio comercial, a expansão da globalização e do imperialismo agora financeiro, as novas tecnologias e novas fontes de energias também, a aceleração urbana e do mercado consumidor, aí, como eu disse, a especulação financeira e as ações empresariais, no qual ocorre, a exemplo, a fusão de capital bancário, crédito e o capital industrial, né? Que eu dei uma pequena explicação. O quarto, que é considerado agora no século XX para o XXI, a quarta fase do capitalismo, para alguns estudiosos, né, já se admite essa quarta fase do capitalismo. Muitos economistas não admitem, né, mas vamos colocar aí. É denominado também como cognitivo, ou seja, termo cunhado pela primeira vez na obra de Manuel Castells, né, A Sociedade em Rede. Um livro escrito em 1996, mas publicado somente em 2006, pouco tempo, um livro muito interessante. Ele se baseia na tecnologia da informação, ou seja, o TI, e aceleração do fluxo de capitais, de mercadorias e difusão de informações e conhecimento via internet ou e-commerce. O que se vende na internet? Tudo, até informação, até fake news se vende na internet atualmente, né? Então, todos esses fatores são importantes para nós entendermos agora como é que ocorre a crise de 29, principalmente dado ao capitalismo financeiro. 2.0, o contexto aí está no fim da Primeira Guerra Mundial, que começa a crise de 29. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa, em processo já de reconstrução
dado a sua economia totalmente destruída decorrente da guerra e totalmente fragilizada, inicia um processo de perca de territórios do neocolonialismo. Por exemplo, a Índia consegue a independência contra a Inglaterra, e a Inglaterra, além disso, vai perder domínios no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul. A Inglaterra, então, deixa de ter a hegemonia da política e da economia mundial. A Europa, por exemplo, após a Primeira Guerra Mundial, reduziu as suas exportações em 80% a partir de 1913. A França também perde domínios na Ásia e no Oriente Médio. A Alemanha, a maior prejudicada, vai demonstrar total falta de condições em honrar as reparações impostas pelo Tratado de Versalhes, dada a sua total destruição econômica. Por exemplo, em 1923, $1 valia 14 trilhões de marcos alemães, né? Ou seja, a Alemanha praticamente não existia mais. Os Estados Unidos, por outro lado, demonstrava já um notável crescimento econômico. Foram os anos dourados, né, que é denominado Golden Tweets, né, e fez transparecer ao resto do mundo, com as campanhas, né, como vem aí na imagem, um modelo ideal de economia, de política e de sociedade civil, sintetizado no termo American Way of Life, ou seja, o jeito americano de se viver, no qual se afirmava que 1 a cada 6 americanos ou mais possuíam automóveis, bens de consumo, geladeiras, rádios, entre outros, e com grande urbanização e industrialização. Então as cidades se tornam cada vez maiores, né? Nesse período também dos anos dourados, os Estados Unidos estavam sob o comando político do Partido Republicano, né, com o presidente Herbert Hoover, entre 1920 e 1932, que tinha como principal característica o liberalismo econômico e, ao mesmo tempo, o conservadorismo. A famosa duplinha, né? Liberal na economia e conservador nos costumes. E esse fator vai estabelecer alguns padrões de comportamento norte-americano. Por exemplo, esse conservadorismo se manifestava nos valores religiosos do puritanismo, em que vão se desdobrar no racismo e também na xenofobia. Essa xenofobia é explicada porque, com a prosperidade norte-americana, atraiu vários imigrantes que cresceu significativamente, né, com a sua chegada. E com esses imigrantes vinham também as ideias deles, né, que não eram aceitas pelos republicanos, como o sindicalismo, o anarquismo e até as ideias do comunismo, né? Outro ponto também foi o ressurgimento da Ku Klux Klan, a famosa KKK, uma organização antiga que já existia desde o período da Guerra de Secessão, que passa a perseguir negros e imigrantes, né? Essa organização KKK ampliou então a xenofobia e o racismo nos Estados Unidos com seu fundamento na superioridade racial do homem branco, baseado no puritanismo e também no nacionalismo, muito similar ao nazifascismo. Um outro ponto aí curioso foi a 18ª emenda, que ocorreu entre 1919 e 1933, que estabelecia a lei seca. Isso, claro, sob a influência do puritanismo, que achava que o Estado deveria proteger o homem americano dos males da bebida. Ou seja, se por um lado era liberal, não intervia na economia, mas intervia na vida privada do homem. Tal imposição vai ter aí um efeito rebote, porque resultou em quê? No forte contrabando e o surgimento das organizações criminosas, tendo como principal ícone dessa máfia norte-americana Al Capone, né? Entre outros que fizeram história nessa época, né? Como Bonnie e Clyde, né? Bom, vamos pro 2.1, a prosperidade dos Estados Unidos e as suas contradições. Aqui um pouquinho do teor econômico, né? Os Estados Unidos, então, dominam o mercado mundial, fornecendo alimentos e produtos industrializados para a Europa. Mas como é que eles vão vender para quem está quebrado? Aí que vem a grande sacada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo, vai se transformar no principal credor mundial. A exemplo, ele estabelece o Plano Dawes, que era o quê? Uma ajuda financeira aos países europeus destruídos durante a Primeira Guerra Mundial, ofertando a esses países um crédito
que garantia aos Estados Unidos o retorno do investimento com juros e, ao mesmo tempo, fornecia os seus produtos industrializados. Ou seja, eu lhe dou dinheiro para você comprar o meu produto e depois você me paga com juros o dinheiro emprestado. Então, ele ganhava em duas frentes. Então, isso foi o fenômeno que determinou o domínio do mercado mundial dos Estados Unidos, e aqui os Estados Unidos se torna uma grande potência. Agora, qual foi a grande contradição dos Estados Unidos? Ele não vamos dizer, distribuiu essa riqueza de forma igualitária. A partir da expansão do crédito, né, nos Estados Unidos, vai gerar grande disponibilidade de capital. E muitas vezes esse capital não está lastreado com a riqueza real do trabalho, ou seja, não há uma relação de riqueza com valores de salários justos ao trabalhador. Então, o que ocorre? O crédito, com baixas taxas de juros, vai gerar uma alta concentração de renda, gerando então as desigualdades sociais. Porque uma minoria consegue especular na bolsa de valores, dado ao período de prosperidade ou de aparente prosperidade, que não vai distribuir essa riqueza, gerando desigualdades sociais e, com isso, o subconsumo, ou seja, a perda de poder de compra de consumo do trabalhador norte-americano. Por exemplo, no meio rural, com a superprodução de alimentos, vai gerar uma baixa de preço dos produtos agrícolas. E com isso, também uma diferença dos salários urbanos, que eram maiores, dados os produtos industrializados, e dos salários rural, que era bem inferior. E com isso vai gerar ilhas de total miséria no interior do país. Bom, então, quais seriam as causas da crise 29, esse desequilíbrio entre a superprodução industrial e agrícola, a má distribuição de renda e uma forte especulação que concentrava a riqueza na mão de poucos, né? Ou seja, a superprodução da indústria, enquanto a Europa compra, o dinheiro flui, porém internamente há um subconsumo, né? Não há salário suficiente para equilibrar a lei de oferta e procura. Então aqui estaria o início das causas da crise de 1929. 3.0, o crash da Bolsa de Nova York, né? Então, como já venho dito, o aumento da produção industrial com a sua superprodução, a má distribuição de renda, ou seja, a baixa capacidade de consumo, mais a concentração de renda, vai gerar um lucro industrial transferindo ao crédito especulativo, ou seja, ao dinheiro fácil. Então, aqueles fatores, superprodução, que vai gerar especulação, que leva à concentração de renda e que estabelece uma desigualdade de subconsumo. Esse é o cerne da quebra da Bolsa de Nova York, numa quinta-feira negra, no dia 24 de 10 de 1929. Então, a ilusão do livre mercado, com a formação de os monopólios, cartéis, trustes e a inexistência de total ou alguma regulação do mercado do porte do Estado, estabelece essa quinta-feira negra no dia 24 de outubro de 1929, como já dito. Nesse dia, 12 milhões de ações foram ofertadas na Bolsa de Valores, sem nenhuma procura. Então, naturalmente, os preços despencam, né? Então ocorre o crash da Bolsa. Um aprofundamento aqui do problema. O capital líquido, o dinheiro real, estava esgotado, porque ele estava paralisado dos produtos em estoque, né? Que não estava tendo consumo. E as operações de crédito, então, sem a possibilidade de resgatar esse dinheiro, gera a falência generalizada. Ou seja, a economia norte-americana estava sem liquidez. O que é isso? Não tinha dinheiro real para ser resgatado. Nas semanas seguintes, a bolsa ainda em queda leva também a queda dos preços dos imóveis, a retirada das massas, as pessoas tentam tirar suas economias dos bancos em massa, levando à falência então de vários bancos, né, que não tinham dinheiro para todos. Ocorre então o início do que será denominado a Grande Depressão, com a conjunção de desemprego e falência, ou falência que gera desemprego, né? O presidente Herbert Hoover, né, o presidente republicano,
em sua fé no liberalismo, se recusou a criar operações intervencionistas estatais, acreditando nas leis naturais do mercado, que esse equilibraria a situação, o que acaba por agravar a crise, levando o problema dos Estados Unidos a dimensões globais, né? Então aí nós entramos naquilo que ficou denominado como o efeito dominó. Os Estados Unidos, então, na busca de resgatar os capitais investidos no exterior, porém obtendo pouco retorno, ou seja, a Europa vai dar o calote, alegando que os investimentos eram de longo prazo e não poderiam ser resgatados para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos então protestam esses títulos, né, para cobrar essa dívida, que vai gerar então uma grave crise financeira na Europa. Em 1930, os Estados Unidos vai adotar o sistema de protecionismo, no qual ocorre a retração do mercado internacional. O que acontece a partir daí? Por exemplo, o efeito disso é que os mercados, por exemplo, exportadores para os Estados Unidos, como a América do Sul, não vendo as suas matérias-primas sendo vendidas, por exemplo, em especial o Brasil, vai haver uma desvalorização dos seus produtos. É o caso do Brasil, que exportava café, que vai custar, inclusive essa crise econômica que vai acometer o Brasil, o poder político das repúblicas oligárquicas, né? Um exemplo, na era Vargas, por exemplo, vai se estabelecer inclusive a substituição das importações e tentativa de fortalecimento do mercado interno. Assunto esse que podemos tratar mais à frente na era Vargas. O que ocorre? Obviamente, agitações sociais decorrentes da miséria e do desemprego, e os governos se inclinam então para controlar a sociedade a governos autoritários, né? 3.2, então. Ocorre, então, uma total descrença do liberalismo. Eu botei liberal, mas é liberal. A descrença nas políticas liberais alavanca as alternativas autoritárias e do intervencionismo estatal. Por exemplo, os movimentos políticos de extrema-direita, como o fascismo italiano e o nazismo alemão, e os movimentos políticos de esquerda, como o stalinismo soviético, em que pese a União Soviética, como era um país fechado, não seria afetado, né, por esse sistema. E ambos, tanto no fascismo quanto o socialismo stalinista soviético, ambos primavam pelo controle estatal da economia e do controle social, né? Então nós estamos vendo aí o debacle do sistema liberal. Bom, aqui nós temos aí um mapa mental para tentar sintetizar o problema da crise de 29, né? No ciclo da Grande Depressão e do efeito dominó. Primeiramente aqui, então, para vocês entenderem, os Estados Unidos estavam no centro do mundo. Podemos colocar aqui, os Estados Unidos vai vender produtos industrializados para a Europa, na sua reconstrução, e ao mesmo tempo empresta dinheiro a juros no plano Downes, né? E os Estados Unidos começam um processo forte de industrialização, que requer o quê? Matéria-prima, que vem da América, da Ásia e da África. Essa matéria-prima, e ao mesmo tempo, vende produtos industrializados também. A Europa manda as remessas do pagamento da dívida aos poucos, e ao mesmo tempo também os lucros dos produtos industrializados. Então, os Estados Unidos se torna o centro econômico mundial nessa lógica. Por isso que explica também o efeito dominó quando ele quebra, né? Toda essa rede também vai cair. Agora, ao lado aqui, podemos observar o ciclo da depressão socioeconômica. O que acontece nos Estados Unidos? De fato, vai haver uma superprodução. Essa superprodução é decorrente da demanda mundial por produtos, mas essa superprodução não vai alimentar de forma igualitária as riquezas do país. Vai haver, então, uma acumulação de estoques. O que são estoques? Ações na Bolsa de Valores, que geram uma deflação. Por quê? O que é deflação? Pouco dinheiro no mercado, porque estava tudo estocado na superprodução. E esse ciclo vai gerar o quê? Falências, né? E desemprego. O desemprego vai gerar baixo poder de compra, que vai gerar também o subconsumo. Também o baixo salário vai gerar o subconsumo. E esse ciclo vai se agravando, né? No próximo tópico agora nós vamos observar que esse ciclo só vai poder ser quebrado com a intervenção estatal do novo acordo ou New Deal estabelecido por Franklin
Frank Roosevelt, né, que vai assumir a presidência dos Estados Unidos na economia keynesiana. 4.0, a solução democrática, o novo acordo New Deal. Como já havia mencionado, a crise 29 estabeleceu uma grande descrença no liberalismo. Então, muitos países buscaram alternativas, ou alternativas autoritárias, como o nazifascismo, ou se aproximando dos movimentos socialistas. Os Estados Unidos, agora com o novo presidente, Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata, a partir de 1933, ele assume a presidência recebendo o país com grave crise econômica e grande depressão social e econômica. E não havia na sua agenda alternativa autoritária. Então ele estabelece estudos teóricos da economia junto com vários economistas para buscar uma solução democrática, né? Ele apresenta o plano de recuperação econômica, o famoso New Deal, o novo pacto ou o novo acordo, formalizando então o abandono do liberalismo econômico, com a necessidade do Estado intervir na economia. Isso seria o máximo que os Estados Unidos faria para preservar as democracias. A matriz teórica do plano do New Deal era de John Maynard Keynes, né, ou hoje conhecido como a economia keynesiana, pelo qual ele defendia que a raiz da Grande Depressão estava no ciclo de desemprego e de subconsumo, devendo então o Estado intervir na economia com o intuito de estimular o consumo com a geração de emprego. Então se estabelece aí o conceito de estado de bem-estar social, né? Quais são os principais aspectos desse estado de bem-estar social ou o welfare state? Seria, primeiro, a política emissionista, ou seja, o Estado vai inflacionar o mercado intencionalmente, enviando muito dinheiro para o mercado, né? E ao mesmo tempo estabelece programas de obras públicas para gerar emprego. Esses empregos vão gerar demanda de consumo e essa demanda de consumo vai acionar e quebrar o ciclo de depressão que havia com a produção industrial. As grandes corporações como Holden, Trust passam a ter uma forte fiscalização e uma regulamentação estatal no intuito de inibir as especulações. Estabelece também em 1933 a lei bancária, que vai garantir aos investidores que os depósitos bancários seriam mantidos e regulados, dando solidez ao sistema bancário, né, e segurança econômica e jurídica. O New Deal, baseado na denominada economia keynesiana, como mencionei, com a intervenção do mercado e com investimento público e intermediação também entre patrões e empregados nas relações de salário, foi um mecanismo para alavancar o capitalismo, para que a economia voltasse a girar. E os resultados já em 34 seriam já bastante animadores. Por exemplo, em 1934 foram sentidos os primeiros sinais do novo acordo. A renda nacional se eleva em 20%, estabelece também a Lei de Seguridade Social e Direitos Trabalhistas, foram estendidos, né? O Estado de Bem-Estar Social, ou Welfare State, foi então a garantia de políticas de bem-estar social, com a distribuição de riquezas, tornando menos desigual a renda entre a população. Aqui terminamos, vamos para as considerações finais. Considerações finais. A lição da crise de 1929 foi emblemática, ao demonstrar que a riqueza real deve sempre estar lastreada pela produção real e pelo valor do trabalho. A especulação econômica comprovou-se ser o veneno do capitalismo e o capitalismo autorregulatório apenas gerou especulação, concentração de renda e subconsumo, eclodindo assim na crise de 1929. O sucesso do estado de bem-estar social se tornou modelo mundial de economia, estando em seu auge nos anos de 1960. E no decorrer dos anos 70, tal modelo econômico entra em crise, porém,
não há consenso entre economistas acerca da origem de sua crise. Os principais argumentos depõem o welfare state pela questão do déficit fiscal em harmonia ao crescimento econômico. Outro aspecto é a desarmonia entre capital e trabalho. A toda sorte, inaugura, no final dos anos 70, na Inglaterra, a eleição da primeira-ministra Margaret Thatcher, de 79 a 90, e nos Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan, em 1981 a 1989, iniciam aí o desmonte do sistema econômico welfare state, dando início ao neoliberalismo. O neoliberalismo, por sua vez, se desdobram no princípio do menos estados e mais iniciativa privada, dando evidente força política às privatizações de estatais, à reforma da Seguridade Social e Trabalhista. Os efeitos dessa nova direção política e econômica são sentidos na crise de 2008, com decorrente da especulação imobiliária nos Estados Unidos, sendo considerado tão grave quanto a crise de 1929. Aqui encerramos a crise de 1929. A todos um forte abraço e força nos estudos.